Animação, galera. Bom dia, galerinha. Como vocês estão, turminha? Em casa, cuidando da saúde? Legal! Vamos agora continuar os nossos estudos sobre a história do Brasil, né? Lá na época do Brasil colônia. Nós vamos estudar, o nosso assunto é lá no capítulo 2, as cidades do ouro. Então, tia vai fazer a leitura com calma. Vocês vão acompanhar a leitura direitinho. Depois nós vamos fazer a nossa atividade. E vocês vão responder por o vídeo, né? O livro está bem aí, o assunto está bem aí para vocês responderem a atividade. Vamos lá para a nossa leitura? A mineração e as vilas. Além do cultivo da cana e da produção de açúcar, outra atividade econômica contribuiu para formar novas vilas no Brasil. Então, essa outra atividade econômica foi a mineração. Quando eu falo em mineração, eu estou falando na exploração de minas de ouro e de diamantes. Por volta de 1700, foram descobertas minas de ouro e de pedras preciosas no território do atual estado de Minas Gerais. A notícia se espalhou e muitas pessoas de outras áreas do Brasil e até de Portugal foram para lá. Então, foi por volta de 1700, que foram descobertas essas minas de ouro e de pedras preciosas na região de Minas Gerais. Então, a notícia se espalhou muito rapidamente e muitas pessoas foram para a região, com a esperança de ficar rico. E vieram pessoas até de Portugal, na esperança ou para explorar as minas de ouro. Havia poucas casas nos primeiros povoados, então não havia nem vila formada na região. Eram apenas povoados. Depois eles foram crescendo até se tornarem vilas. Então esses povoados só após a descoberta dessas minas. E como foram muitas pessoas viver na região, trabalhar na região, esses povoados se tornaram vilas. Ali viviam pessoas com as mais variadas profissões. Esses profissionais eram pedreiros, comerciantes, pintores, alfaiates, músicos, entre outras. O trabalho nas minas geralmente era realizado por africanos escravizados. Então, lá no capítulo 1, na exploração do pau-brasil, a mão de obra utilizada era dos indígenas. Já na mineração, a mão de obra utilizada já era a mão de obra dos escravos vindos da África. Alguns anos mais tarde, foram descobertas minas na região dos atuais estados de Mato Grosso, Goiás e Bahia. Então, outras 3 regiões, também foram descobertas minas de ouro nesses lugares. Então, outras vilas se formaram também nesses locais. Aí nós temos o mapa, onde a parte de amarelo dá para vocês observarem, as regiões onde havia as minas de ouro, ou seja, as áreas de mineração no Brasil por volta de 1701 a 1800. Nós podemos observar bem aí a região do estado do Mato Grosso, a região do estado de Minas Gerais, a região do estado da Bahia, de Goiás, Tá tudo aí mostrando para vocês bem detalhado. Vamos ver, vamos acompanhar a leitura falando sobre as vilas das Minas Gerais. As principais vilas da região das Minas foram Vila Rica, que hoje é a atual Ouro Preto, Ribeirão do Carmo,
atual Mariana, Vila Real, hoje é chamada de Sabará, São José del Rei, atual Tiradentes, Arraial do Tijuco, atual Diamantina, e Vila do Príncipe, hoje é chamada de Cerro. Vocês podem observar, nós temos duas imagens. Na primeira, o centro histórico do município de Cerro, Minas Gerais. À direita, a igreja de Santa Rita. A foto é de 2014. Na segunda imagem, nós temos fachada de casas construídas no período colonial em Sabará, também em Minas Gerais. A foto é de 2015. Em geral, nessas vilas, o calçamento das ruas era feito de pedras e havia casas, chafarizes e muitas igrejas. A maioria das igrejas era decorada com ouro, madeiras nobres e obras de artistas. Então, esses artistas eram artistas locais. Só para vocês terem uma ideia, que era tanto ouro que a parte interna das igrejas, né, era decorada com ouro e com madeiras nobres. Bem na página do livro está mostrando, né, o que é madeira nobre. Madeira rara e cara por sua beleza e durabilidade. A fachada das casas nas vilas das Minas Gerais, as mais modestas eram compostas de uma porta frontal e duas janelas, enquanto os sobrados destinavam-se às moradias de famílias ricas. Então, nosso assunto de história, o nosso conteúdo da aula de história de hoje é falando sobre a mineração e as vilas, né? Nós vimos aí a introdução do conteúdo, né? Falando primeiramente sobre a questão de uma outra atividade econômica, né, que foi descoberta, as minas, a região das Minas, lá em Minas Gerais, e aí passou-se a explorar essa região no Brasil. Também nós vimos, né, as regiões, outras regiões onde foram encontrado ouro, que foi em Mato Grosso, Goiás e Bahia. Lá também se formaram novos povoados, novas vilas. E as antigas vilas com nomes, né, diferentes, a mudança de nome que existe hoje. As vilas existem até hoje, né? Lá da época do Brasil colonial, da época em que, né, foram descobertas as primeiras minas de ouro no Brasil. Ainda existem essas vilas até hoje. Então, o que é que nós vamos fazer agora na nossa aula? A tia vai colocar atividade, vocês vão copiar e vão responder por esse vídeo, ok?